Olá, queridos. Este é o nosso quarto e último encontro sobre o tema que nós temos abordado esse mês, que é o que Deus tem a nos falar a respeito das gerações. Como esse fenômeno, das gerações que se sucedem se relaciona com um Deus infinito e como Ele quer usar cada geração como um elemento, um instrumento de influência tanto para a sua geração contemporânea quanto para aquelas que se seguem. Então, na semana passada, nós estivemos vendo, por exemplo, o que significa se inclinar para a geração seguinte, tomando por base aquele texto do Salmo 145, que diz que uma geração proclamará a outra geração os feitos do Senhor. E nós vimos assim o sentido de se inclinar para essa próxima geração. E nós temos avaliado como a falta dessa conexão gera uma lacuna, uma brecha entre as gerações que precisa ser restaurada. Na semana passada, por exemplo, eu mostrei para vocês uma ilustração, que está aqui agora também, de um pai se inclinando para ter um momento lúdico, um momento afetuoso com a filha está tentando amarrar a gravata dele ali, mas para que isso aconteça ele precisa chegar ao nível dela, Então nós estávamos colocando como, se queremos ser bênção numa geração seguinte, nós precisamos entender o ritmo dela. Na semana passada também eu me referi àquele texto em que Jesus diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, mas sim vinho novo em odres novos. E nós estávamos vendo como é preciso que para o vinho novo o odre seja mais flexível. E a gente estava fazendo essa analogia pautada nesse exemplo que o próprio Jesus citou para entender que cada geração tem o seu contexto. Jesus fez essa analogia de colocar o vinho novo em odres novos e o vinho velho em odres velhos para que nenhum dos dois se perca. E a gente estava lembrando que não existe uma geração que é mais importante que a outra. Elas têm o seu contexto, elas têm o seu lugar, elas têm o seu valor. Então, quando a gente fala de uma geração inclinar-se para a outra, exatamente é para proclamar, para perpetuar o conhecimento de Deus às gerações seguintes, ser influência positiva nas gerações seguintes. Quando nós lemos a história de Timóteo, o apóstolo Paulo se refere à fé de Timóteo dizendo a fé que primeiro habitou em sua avó e depois na sua mãe. Que coisa mais linda! Como essa família soube conectar-se através das gerações para que a fé de Timóteo fosse resultado daquilo que foi plantado nele. É isso que o livro de Deuteronômio nos incita a fazer com nossos filhos. Fale da sua fé quando você está andando pelo caminho, quando você se assenta, quando você se levanta. Coloque nos umbrais da sua porta memoriais que lembrem o que Deus já fez. E nesse sentido é importante lembrar como a gente às vezes é tão zeloso de passar para os filhos, de passar para as gerações seguintes as nossas paixões, aquilo que a gente tem, que acha que mexe com a gente, como os filhos da gente percebem aquilo que é importante para nós e valorizam. Eu usei o exemplo aqui do futebol, mas podia usar qualquer outro, do filho que já olha para o time do pai e nem sabe o que aquilo significa, não entende ainda o que é gol, o que é zagueiro, eu não entendo até hoje, mas, estou brincando, mas o filho já vê aquilo e já se empolga com aquela paixão do pai. Então, aquilo que a gente promove com paixão, com prazer e, sobretudo, com exemplo de vida, gera uma conexão que deixa marcas na geração seguinte. Essa semana eu estive ouvindo uma palestra da missionária May Williams sobre um tema muito interessante. Não deixe manchas, deixe marcas.
É interessante isso, né? A maneira como você vive, aquilo que você transmite através da sua vida, pode deixar manchas, pode deixar marcas, memórias ruins, ou pode deixar marcas boas. Eu me lembro também de alguns exemplos no Velho Testamento de reis do Antigo Testamento, sobre os quais a Bíblia afirma que não deixaram de si saudades. Já pensou? Que coisa é essa? Você passar a vida inteira pela terra e não deixar atrás de você saudade nenhuma, ninguém vai sentir sua falta. Você não fez a menor diferença. Eu me lembro também da experiência do rei Ezequias, que quando o profeta chegou e disse para ele: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer dessa doença. E ele teve uma experiência maravilhosa de cura. Deus postergou, Deus estendeu o prazo de vida dele por mais de 15 anos. E aí logo depois ele fez uma bobagem, ele saiu mostrando que tudo que tinha no palácio para o rei da Babilônia. E o profeta diz assim: o que você fez? E aí ele começou a dizer: olha, vai acontecer isso, isso, isso. Não será nos seus dias. E o pensamento de Ezequias foi absurdo. Ele disse: ai, que bom que isso não vai acontecer nos meus dias. Ele não conseguiu pensar além da sua própria linha de tempo. Ele não pensou em marcas que seriam deixadas, marcas boas. Resultado disso, Ezequias gerou no período de vida um dos piores reis de Israel, que fazia atrocidades, coisas. Um homem que teve as experiências que ele teve com Deus, gerou um filho nesse período de vida, que foi um problema para Israel. Então, tudo que temos visto essas semanas, nosso objetivo é parar e refletir numa verdade que está contida nas Escrituras, de que Deus nos colocou nessa terra, Deus nos deu vida com um propósito. Você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso, independente de qual tenha sido a sua história de vida, você está aqui com propósito. O Salmo 139 é tão claro sobre isso, quando o salmista diz que de maneira maravilhosa Deus nos formou, e que cada um dos nossos dias já estava escrito, contado, antes mesmo que eles viessem a existir. Então, quando Deus nos planta num momento da história, numa geração, Ele tem um propósito com isso. Sua vida pode ser tremendamente estratégica para a geração na qual você vive. Eu tenho aqui alguns exemplos de homens que viveram e que nos mostram como cada geração é estratégica para o seu tempo. Moisés, por exemplo, foi um homem-chave. Eu quero que você veja esses exemplos abstraindo do fato deles terem sido grandes líderes. Estou citando esses homens porque a história deles está narrada de uma maneira muito detalhada na Bíblia, mas nos faz perceber como Deus os levantou naquele momento com um propósito específico para aquela geração. Havia uma estratégia de Deus na vida daqueles homens naquele período. Eu digo homens e digo mulheres também, porque Esther é um exemplo de uma pessoa que foi levantada numa geração com o objetivo de ser instrumento de Deus para a salvação do seu povo. A gente vai encontrar, por exemplo, Moisés, um homem que é criado num ambiente egípcio, mas cujo coração era hebreu. Ele ansiava, ele esperava a libertação do seu povo do cativeiro egípcio. E esse homem vive num momento estratégico, quando Deus o capacita e o usa como ferramenta, como instrumento para tirar Israel do Egito. Que coisa tão específica, que todas as situações que Moisés viveu, quer no palácio, quer no tempo lá no deserto, nos anos em que ele fugiu de Faraó e esteve no deserto, quer quando voltou, as experiências, todo o ambiente
cultural, social, onde Moisés viveu, o prepararam para aquilo que Deus queria fazer através dele. Vemos Josué. Josué é um homem também que foi colocado por Deus, vivendo num momento estratégico da história de Israel, sendo preparado por Deus, na companhia de Moisés, para ser um instrumento nas mãos de Deus para que aquele povo conquistasse as terras onde haviam de entrar. Temos Davi, um homem segundo o coração de Deus, que foi forjado de uma maneira tão simples, pastoreando rebanhos, mas usado por Deus para um momento específico na história de Israel, que foi o estabelecimento do reino. Israel só tinha tido um rei antes dele, Saul, e com uma experiência que não foi positiva para o povo. E Deus levanta Davi para a consolidação, para o estabelecimento desse reino. Depois vem Salomão, filho de Davi, também levantado por Deus com uma significância tão própria para o povo de Israel. Salomão chega no momento em que o povo vai descansar das guerras e vai se voltar para Deus. É o momento da construção do templo, da paz sobre a terra de Israel. A gente poderia citar tantas outras. A gente pode citar, por exemplo, Neemias, levantado por Deus no meio do exílio, vivendo também uma experiência longe do seu povo, mas com aquela paixão no coração de ver o seu povo sendo reerguido daquele período de cativeiro. Ele é usado por Deus para um tempo de reconstrução de uma cidade, que foi a cidade de Jerusalém, mas de um povo destroçado pelo fracasso, pela escravização, pelo exílio. Neemias é levantado para encorajamento desse povo, para reerguer. A gente podia citar muitos outros exemplos, mas eu gostaria de me referir a alguns exemplos mais recentes, de como Deus levanta através das gerações um determinado grupo, ou as pessoas que vivem naquela época, para um propósito que é seu. A gente encontra, por exemplo, historicamente, a gente comemorou o dia da Reforma há pouco tempo. Que geração foi aquela, liderada por Lutero, mas seguida por tantos outros líderes, que foram usados por Deus para uma reforma religiosa, para uma volta às Escrituras, para um retorno ao Evangelho, à essência do Evangelho deixado por Jesus. No século XIX, final do século XIX, início do século XX, a gente encontra avivalistas levantados por Deus para chamar o povo a uma experiência mais profunda com Deus. Nossos dias recentes, a gente encontra, outro dia a gente estava se referindo a isso, a geração jovem de alguns anos atrás, sendo influência como odres novos para trazer para a vida da igreja um frescor no louvor, um frescor na busca de Deus de uma maneira mais espontânea. E nisso a gente teve aí a era dos clubes bíblicos, das vigílias, tantas outras coisas que foram movimentos espontâneos gerados por Deus, em que Deus usou as pessoas daquela geração para fazerem uma diferença no seu contexto. E eu diria que hoje nós vivemos tempos de desafio, porque estamos vivendo um período em que o nosso contexto sociocultural está sendo chacoalhado naqueles valores que permaneceram durante tanto tempo como verdadeiros. Eles estão sendo questionados, eles estão sendo sacudidos. Encontramos um tempo em que a mensagem do Evangelho, a gente tem falado sobre isso na igreja, a mensagem do Evangelho tem sido banalizada muitas vezes, apresentando o Evangelho sob a forma de um estilo gospel que não muda a vida. E Deus tem nos chamado, nos levantado para sermos estrategicamente influência nessa geração e para plantarmos sementes para as gerações vindouras. E aí eu estou falando não é só com adultos, estou falando com você, jovem. Talvez Deus esteja
desejando usar você no frescor da sua mocidade para plantar sementes cuja colheita, talvez você participe de parte dela, talvez você esteja plantando para o futuro. Eu queria ler com vocês o texto de Ezequiel 22:30. Abra sua Bíblia, esse é um texto que a gente usa muito se referindo à questão da intercessão, da oração intercessória. Quando Deus diz através do profeta assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Muitas vezes a gente ouve ou lê esse texto pensando nessa questão da brecha, como eu me coloquei na brecha para interceder, e isso é válido, é verdadeiro. Mas olhando sob esse prisma sobre o qual estamos falando hoje, eu vejo também esse texto aplicável a quem se coloca disponível perante o Senhor na brecha entre as gerações, né? Deus está buscando pessoas que irão se dispor a ficar na brecha, que irão interceder, mas que irão também se estender sobre essa lacuna entre as gerações. A gente usou aqui algumas semanas atrás o exemplo da geração que se seguiu após Josué, né? Que enquanto viveram os anciãos daquela geração que viveu as experiências dos milagres no deserto, digo melhor, das conquistas de Canaã, o temor do Senhor prevaleceu, mas a geração seguinte não conhecia o Senhor, então ficou ali uma lacuna. Quando a gente fala de lacuna entre as gerações, né? Isso é um tema muito abordado quando, por exemplo, se refere a dificuldades de diálogo, por exemplo, que os jovens têm com os mais velhos, os adolescentes com seus pais, e a gente fala então do abismo entre as gerações. Tem até uma música do João Alexandre que fala sobre isso, o abismo entre as gerações. Se nós vivermos a proposta deixada por Deus para nós, esses abismos não acontecem, porque as pessoas que entendem o propósito de Deus nessa sequência geracional, nessa disposição de ser usado por Deus nos seus próprios dias, vai perceber que pode ser um instrumento de bênção nos dias da sua própria geração, mas pode ser também um elemento de ligação para nesse processo sequencial das gerações, diminuindo ou exterminando as brechas que existem entre essas gerações. A esse respeito, eu lembro aquele outro texto que a gente já leu aqui, de Isaías 58, versículo 12, que diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Repare de novo essa expressão usada no texto bíblico. Reparador de brechas é aquele que se coloca disponível para fazer a conexão. Um dos textos que tem acompanhado a nossa história como igreja é aquele texto de Gênesis. Vocês se lembram? Sempre que a gente se refere ao desafio relacional que Deus colocou para nós como igreja, a gente usa esses dois textos que foram muito básicos no início da história da nossa igreja. É claro que Deus vai falando à sua igreja de diversas outras maneiras no decorrer da sua história, mas lá na nossa raiz, no nosso início, Deus nos deu dois textos que nos acompanharam muito no início dessa proposta de vivermos em células, de vivermos na prática de uns aos outros, aprendendo a ministrar uns aos outros, como nos incita a fazer o Novo Testamento. O primeiro texto foi aquele de Gênesis também, onde Deus se encontra com Caim e diz assim: Caim, onde está seu irmão? E ele diz: acaso sou eu o cuidador do meu irmão? E Deus nos mostra nesse texto que a resposta é sim, nós somos sim
responsáveis, cuidadores. Nós somos responsáveis pela vida do nosso irmão. E o outro texto é aquele também em Gênesis, quando Jacó está indo ao encontro de seu irmão Esaú, na busca de uma reconciliação. Jacó acaba de sair daquela experiência tremenda que ele tem com Deus no Val do Jaboque, e alcançado pelo perdão de Deus, tocado na sua coxa, recebendo de Deus graça, ele diz: Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E aí ele sai abençoado por Deus, vai ao encontro de seu irmão Esaú, e quando eles se encontram, há uma reconciliação, uma ministração de perdão. E aí Esaú, seu irmão mais velho, diz assim: Jacó, vem comigo, vamos comigo. E aí Jacó diz assim: não, meu irmão, olha só, pode ir na frente, eu vou atrás no passo das crianças e dos animais. E esse foi um texto que Deus nos deu, porque ele ficou estou aqui para Gênesis capítulo 33, verso 14, quando Jacó responde a seu irmão o seguinte: passe meu senhor adiante de seu servo, eu vou seguir guiando-as pouco a pouco, ao passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Então essa questão de andar no passo das crianças e dos animais nos tem norteado como igreja para perceber que nós não avançamos sozinhos. Nós precisamos equiparar, nós precisamos nivelar os nossos passos, às vezes andar um pouquinho mais devagar para acompanhar quem está começando. Eu diria que às vezes a gente também tem que andar mais devagar, porque a gente pensa assim: bom, a criança anda mais devagar porque as pernas são curtinhas. Não dá para andar com a mesma velocidade que um adulto. E isso é verdade. Mas, por outro lado, também é verdade que às vezes a gente tem que correr para alcançar as crianças, porque elas têm uma energia que a gente já não tem. Eu me lembro quando às vezes eu saía com meu pai, e meu pai, ele tinha assim ele sempre desenvolveu assim uma questão de um exercício pessoal de não cair na pilha, porque ele tinha, diferente do que a maioria das pessoas que o conheceu achavam, ele tinha uma tendência de ser muito ansioso. Então ele desenvolveu um processo de lidar com essa ansiedade. E ele então, se a gente começava a andar e apressar muito o passo, por exemplo, se eu saía com ele na cidade ou qualquer coisa, ele está correndo para quê? Eu vou até onde você quiser, mas no meu passo. Então, às vezes, a gente precisa diminuir o passo para poder acompanhar o ancião, aquele que está mais velho. Às vezes, a gente precisa diminuir o passo porque é muito pequenininho. Quem está conosco é muito novinho na fé, a gente tem que caminhar um pouquinho mais nivelado com a velocidade com que ele consegue andar. E às vezes a gente precisa acelerar o passo para acompanhar o que Deus está fazendo. Então essa conexão entre as gerações é um mistério maravilhoso de Deus para nos fazer perceber que podemos abençoar uns aos outros. Porque não tenha dúvida, muitas vezes são as crianças que vão nos ensinar. Nessa nossa experiência de caminhar em células, quantas vezes eu já fui edificada com o posicionamento ou com a dedução de uma criança, naquela simplicidade. Jesus deixou isso claro quando ele falou assim: olha só, deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quem não se fizer como uma criança, eu digo isso em verdade a vocês, quem não se fizer como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Então, queridos, esse desafio, essa percepção de que o que vivemos hoje é tremendamente importante dentro do propósito que Deus tem para a nossa vida, porque Ele quer sim nos usar de maneira estratégica para a geração em que vivemos.
mas Ele quer sim também nos usar para plantar, para semear coisas que sejam marcas boas e influências boas para a geração que vem após a nossa. E nesse sentido, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês ainda alguns textos. Joel capítulo 1, verso 3 nos diz: contem a seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Então, o que nós concluímos? Nós vamos semear, vamos trabalhar, muitas vezes por alguma coisa que nós mesmos não vamos escolher, mas que a geração que vem depois da nossa vai colher. Sabe? Eu me lembro também de Pedro, quando Pedro diz, em Atos capítulo 3, eu vou ler aqui para vocês, Atos capítulo 3, versículo 25. Atos capítulo 3, verso 25. O apóstolo Pedro, logo após a cura de um coxo, né, na porta do templo, ele faz um discurso. E no capítulo 23, quando ele defende a fé, ele começa dizendo assim: por que vocês estão olhando para a gente como se a gente tivesse feito esse coxo andar pela nossa própria autoridade ou no nosso próprio poder? É pela fé no nome de Jesus que esse homem se fortaleceu e que agora vocês veem, ele está curado. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E aí ele vai falando sobre como essa fé foi deixada por Jesus, mas ele diz assim: olha só, essa fé que eu estou proclamando aqui é resultado do que foi plantado nas gerações anteriores. Vá comigo aí no capítulo 3 de Atos para o versículo 24. Ele diz assim: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias que nós estamos vivendo hoje. Pedro está dizendo: vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Você já parou para pensar como muitas das bênçãos que você vive talvez sejam resultado das orações de seus pais, das orações dos seus avós? Aí talvez você diga: bem, na minha família ninguém é cristão, eu sou a primeira geração de convertidos. Ainda assim, eu direi que a sua conversão, que a sua mudança é resultado da intercessão de muita gente que orou para que você fosse salvo. Somos resultados da semeadura de quem veio antes de nós e podemos ser sementes para colheitas dos que virão depois de nós. Paulo diz: um semeia, um planta, outro rega, outro colhe, mas o processo é um só e todos participam desse processo. Entender a importância da conexão entre as gerações é perceber esse propósito pleno, esse propósito rico, esse propósito maravilhoso de Deus. Então, gente, como já vimos refletindo até aqui, o que a gente percebe? Que o lugar onde eu estou hoje, seja no meu posicionamento dentro da minha família, biologicamente falando, né, da família onde Deus me colocou, seja no lugar onde eu me encontro dentro da família espiritual onde Deus me colocou, Ele deseja que eu seja elemento disponível para ser bênção, tanto para perpetuar o seu conhecimento, como para contagiar quem está à minha volta, quanto quem vem depois de mim,
com aquele valor e com aquela graça que me alcançou. É por isso, gente, que nesse desafio que temos como igreja de viver esse evangelho relacional, eu poderia aqui passar tanto tempo pensando com vocês em todos aqueles, a gente chama de mandamentos recíprocos. São aqueles mandamentos que a gente não consegue cumprir sozinho, a gente precisa do outro. A gente poderia citar tantos. Colossenses, Efésios, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, né? Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Ninguém pode cumprir um mandamento desse sozinho, eu preciso do outro. Eu vou chorar com o que se alegra, eu vou chorar com o que chora, eu preciso do outro. Ou eu estou vendo a dor do outro, eu vou me alegrar com quem se alegra. Eu não estou me alegrando sozinho, eu estou me alegrando com a bênção do meu irmão. Então, o Evangelho é um desafio relacional. Então, quando a gente vive em células, por exemplo, um dos princípios que a gente precisa trazer sempre à mente é que somos reparadores de brechas também nas células. Isso é muito importante a gente lembrar sempre, porque é verdade que a gente tem algumas células que se reúnem com uma, como eu diria, com uma mesma situação de faixa etária. Por exemplo, a gente tem uma célula de jovens, então são da mesma geração. Mas a maioria das nossas células, ela é formada de gerações juntas. A gente tem, às vezes, numa mesma célula, pais, avós e netos. Eu não estou falando espiritualmente não, tá? Pais espirituais, isso também existe. Mas estou falando da questão física mesmo. Então, a gente tem que perceber que a vivência em célula é um chamado a essa conexão geracional. É por isso que a ministração às crianças é um fator extremamente importante da gente perceber na vida da célula. Não se trata de eu pegar aqui um estudo bíblico que foi preparado, sugerido para o mês na minha célula e ficar preocupado em ministrar naquela linguagem, naquele formato, para os adultos, para os mais velhos, e a gente fazer alguma coisa com as crianças para elas ficarem assim, ativas, ocupadas. Não, as crianças precisam ser ministradas com a mesma intencionalidade com que os adultos são. E aí é que a gente tem aquela proposta de trabalho onde a criança, na célula, ela vai fortalecer o princípio que ela aprendeu na escola dominical e vai fortalecer esse mesmo princípio que ela está levando, que ela está vendo em casa com seus pais, na revista dos pais. E naquele momento que a célula se reúne, ela pode vivenciar com seus amigos, com as outras crianças, esse princípio. Esse ano tem sido um ano muito atípico, né? Nós não temos tido os nossos encontros de célula como sempre costumamos fazer, presenciais. Algumas células já estão voltando a se reunir presencialmente, mas ainda assim com muita restrição. Então, até assim, a maneira como estamos nos reunindo ainda está um pouco precária. Mas em condições normais, e eu creio que Deus vai nos dar essa bênção em breve, amém? De estarmos nos reunindo com aquela liberdade de comunhão e tudo, né? Incluindo crianças e adultos, coisa que ainda nesse tempo de pandemia não está podendo acontecer. É tão rico quando a gente vê o grupo reunido começando o encontro juntos, as crianças junto com os adultos. E aí depois, num determinado momento, geralmente depois do momento do louvor, alguém dos adultos vai para um outro cômodo com as crianças, ministra ela, e muitas vezes é ministrado também por elas. Depois retorna no final da reunião,
se encontra com os adultos, compartilha aquilo que eles viveram, vivem um momento de intercessão final da célula juntos. Gente, isso é intencionalidade de gerar uma conexão. Acho que foi na semana passada também que eu citei exemplo de mesmo na vida da igreja, quando intencionalmente alguém que está numa função específica na igreja coloca alguém mais jovem junto, alguém mais inexperiente junto, para estar ali de início, só vendo, só observando, esporadicamente. Vem cá, agora faz um pedacinho aqui. Eu acho que o exemplo que a gente citou na semana passada foi de um menino no audiovisual da igreja, junto com um adulto. É até a Daphne, que é a autora do livro que nós citamos aqui, do Reconectando as Gerações, que ela conta como foi abençoada quando chegou nessa igreja e viu esse homem já adulto com um garoto do lado. Acho que não sei se era a equipe de som ou de audiovisual. Eu citei o exemplo aqui para vocês. E ele eventualmente puxava o garoto para fazer uma pequena coisa ali e ele se sentia participante. Às vezes eu fico pensando nas nossas atividades, porque a gente pensa muitas vezes no louvor, no som, no instrumental, permear adultos e mais novos, misturar. Os mais velhos trazendo um pouco da experiência, os mais novos trazendo a sua inexperiência, mas também trazendo o seu entusiasmo. Como isso é bom, gente! Como isso constrói, como isso edifica. A gente não pode perder essa visão. Deus tem procurado aqueles que se colocam. Está aqui o texto de Ezequiel. Procurei entre eles um homem que se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra. Como eu estava dizendo a vocês, nós vivemos hoje dias que antecedem a volta do Senhor, dias de profundo desafio. O que nós estamos respondendo a essa geração que nos cerca, a essa sociedade na qual estamos inseridos e com valores tão balançados, com um humanismo se acelerando, com um tempo de transformações tão rápidas, nunca se viu, né? A ciência se multiplicando com a rapidez com que está se multiplicando, e ainda assim, de vez em quando, confrontado com situações como a de um vírus como esse, que deixa todo mundo, cadê toda a nossa ciência, né, para resolver esse problema? Mas enfim, eu estou falando para vocês hoje, as transformações são tão rápidas que gente, por exemplo, da minha idade, talvez da sua que está me ouvindo, já não acompanha tão bem. Que resposta nós temos para essa geração que é tão plena, tão, vamos dizer, tão bombardeada de informações múltiplas e constantes, mas que nos seus valores, nos princípios, naquilo que norteia e dá significado à vida, esse mundo em que vivemos atualmente está tão perdido, com tanta fome de Deus. Será que estamos entendendo que vivemos experiências com Deus que precisam ser proclamadas, que precisam ser contadas, que precisam ser compartilhadas? Será que estamos entendendo que Deus sim vai requerer de nós que você deixou plantado para quem vem depois de você? Qual é o legado que você está deixando? Com quem você tem compartilhado o que você tem recebido de mim? Então, queridos, ao concluir assim esse tempo que tivemos para pensar nesse tema, o tema não se esgota porque ele é muito rico, mas eu deixo para vocês essas reflexões, compartilho com vocês também o convite a que vocês leiam sobre o assunto, e nesse sentido eu recomendo a leitura desse livro. Nós temos na biblioteca Reconectando as Gerações, porque ele foca exatamente esse tema. Certamente há outros títulos que falam do assunto,
A gente tem também o próprio livro que a gente usa, né, na preparação de líderes de célula, que é o Manual do Líder de Célula, que tem um capítulo dedicado a essa questão da ministração com crianças, como a gente precisa, tá aqui, como a gente precisa enxergar as crianças no lugar que elas têm efetivamente no reino, como os pais, a igreja, eles têm o seu papel nessa ministração para as crianças, como se deixarmos de fazer ou de ser para eles a referência que eles precisam ter em nós, seremos, na verdade, não abençoadores, mas pedras de tropeço para seu crescimento na fé. O que podemos fazer por essas crianças, como podemos deixar marcas boas sobre eles, tudo isso é abordado nesse livro também, entre outros. Mas eu gostaria de deixar aqui nesse final um convite à sua reflexão. Aceite o desafio de Deus de cumprir plenamente o propósito que Ele tem para você, de ser um influenciador, uma testemunha, um semeador, como Lloyd foi na vida de Timóteo. Aceite esse desafio. Que eles cresçam e você tenha... Aqueles que vêm depois de você cresçam e você diga: como eu sou privilegiado por ter participado desse processo. Nesse sentido, meus irmãos, meu desejo é que Deus abençoe e converta não apenas na vontade ou na consciência da importância do que estamos conversando aqui, mas em atitude. Eu quero ser, né, quem muda a história desta geração. A gente estava cantando esse cântico outro dia na igreja, eu estava lembrando. Eu quero ser um proclamador da tua verdade. Que a gente seja, assim, um proclamador dessa verdade, um influenciador, um inspirador de quem vem depois de nós. Deus nos abençoe.